Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje, neste episódio de estreia, vamos falar sobre o governo. Vamos até aos bastidores do governo, porque existem várias decisões que são tomadas com grande impacto na vida de todos nós, seja em matéria de habitação, educação, impostos, saúde. Mas, afinal, o que é que acontece até se chegar a essa decisão que depois impacta a nossa vida? É isso que vamos perceber hoje e também o que são decretos-leis. Se calhar já ouviu esta palavra numa notícia, decreto-lei publicado em Diário da República, será? Vamos hoje perceber, por um lado, o que são os decretos-leis e, por outro, que impacto é que têm na vida de todos nós. Mas, para nos ajudar, temos aqui hoje connosco o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Paulo Lopes Marcelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E é justamente por aqui que eu quero começar, porque apresentei-o e é Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Por um lado, interessa-nos muito saber o que é um Secretário de Estado e que funções é que desempenha, e também conhecer esta pasta da Presidência do Conselho de Ministros, porque o Governo é formado, e ouvimos muito falar na televisão, dos ministros, das ministras, dos secretários de Estado, que anunciam novas medidas, que prestam declarações ao país, que visitam diferentes lugares, portanto, que têm uma participação muito ativa na vida das pessoas, mas é difícil perceber o que é que cada um faz. Ministros e secretários de Estado. Muito bem, boa tarde, obrigado pelo convite e felicito aqui a Imprensa Nacional Casa da Moeda por esta iniciativa. A sua pergunta, o que é um ministro e um secretário de Estado? Os ministros e o secretário de Estado são membros do governo. A Constituição não distingue, ambos são membros do governo. Os ministros fazem parte do Conselho de Ministros e, portanto, há um órgão colegial que é o órgão máximo do governo, onde se tomam as decisões mais importantes, que é o Conselho de Ministros, que é presidido pelo Primeiro-Ministro e onde têm assento os ministros. Os secretários de Estado podem ir ao Conselho de Ministros a ajudar os ministros em causa ou a substituir os ministros em causa. Portanto, normalmente os ministros são mais sénior e os secretários de Estado mais júnior, enfim, para usar a terminologia anglo-saxónica. Portanto, os ministros e os secretários de Estado, membros de um governo, com funções distintas, em função depois de cada área. Ou seja, cada governo organiza-se internamente e atribui aos seus ministros e aos secretários de Estado diversas funções, em função da matéria, em função também da sua formação, são economistas, são juristas, e cada governo organiza-se na lei orgânica do governo e depois nas delegações de competências, em que o Primeiro-Ministro e os ministros delegam nos secretários de Estado competências específicas na sua área setorial. A Constituição diz-nos que é o Governo que cria as suas regras sobre o seu próprio funcionamento. Por exemplo, que ministros e que secretários de Estado vamos ter nas diferentes áreas. Cada Governo cria um decreto-lei com essas regras. Este é o 24º Governo do nosso país e as suas regras de organização estão no Decreto-Lei número 32/2024, de 10 de maio, disponível em diariodarepublica.pt. E olhando agora em concreto para a sua pasta, para o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, se o desafiasse a passarmos um dia na vida do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, quais é que são as principais funções que desempenha? A principal função é claramente o processo legislativo. Portanto, é uma tradição que vem há muito tempo, enfim, pelo menos dos anos 80, de haver um Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Às vezes depende diretamente do Primeiro-Ministro, outras vezes do Ministro da Presidência, cuja principal função é o processo legislativo do Governo. E por isso tem normalmente assento no Conselho de Ministros. Portanto, é o único Secretário de Estado que habitualmente tem assento no Conselho de Ministros. E porquê? Porque é o Secretário de Estado que prepara as agendas do Conselho de Ministros e os diplomas vão ser sujeitos à deliberação do Conselho de Ministros. E por isso é conveniente que tenha assento para poder não só preparar os diplomas, mas depois acompanhar a vida do diploma até sair em Diário da República. Portanto, eu diria que 90% do meu tempo é preparar as futuras leis. Portanto, tenho uma equipa que me ajuda, sobretudo juristas, com um perfil académico, com um perfil técnico, e a nossa principal função
é pegarmos no programa do governo e tentarmos traduzir em leis e regulamentos aquilo que é o programa do governo. E depois recebermos os contributos dos ministérios e aperfeiçoarmos em termos jurídicos, em termos políticos, em termos também de logística, ou seja, da qualidade formal dos diplomas, preparando a futura decisão do Conselho de Ministros sobre aquela matéria. E de todas essas funções que desempenha, o que é que mais gosta de fazer no seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia varia muito, no sentido em que a variedade de temas, de assuntos que o processo legislativo é composto é enorme. Isso agrada-me porque eu nunca quis ser especializado no sentido em que só sei de um assunto. Eu tenho uma curiosidade natural por muitos assuntos e por isso o processo legislativo permite conhecer, nem sempre com a profundidade que eu gostaria, porque quando temos 50, 60, 70 diplomas em curso do processo legislativo, o Secretário de Estado, a Presidência do Conselho de Ministros, tem de conhecer um pouco de todos os diplomas, mas nem sempre tenho tempo de aprofundar. Por isso tenho a minha equipa, vou tentando delegar para que os diplomas sejam acompanhados, preparados, e portanto há uma grande variedade de assuntos e isso agrada-me bastante. Também destaco, e pode ser um pouco ingenuidade da minha parte, mas pensar e acreditar que aqueles diplomas ajudam na vida das pessoas. Enfim, há temas muito técnicos e o reflexo na vida dos cidadãos não é imediato. Mas também há muitos diplomas, e acredito uma maioria significativa de diplomas, que depois vão ajudar a resolver problemas, vão ajudar a termos uma sociedade melhor, um país mais justo. E isso dá-me muito gozo poder ajudar nessa faceta. Já falámos aqui sobre ministros e o papel e a função dos ministros do governo, também dos secretários de Estado. Pergunto-lhe agora, qual é a função do primeiro-ministro? Segundo a Constituição, o primeiro-ministro é o chefe do governo. Enfim, mas não quero dar aqui uma aula de direito constitucional, mas eu diria que o primeiro-ministro, no nosso sistema, é a pessoa que os portugueses escolhem e até de uma forma bastante personalizada para liderar um governo. Teoricamente, de acordo com o nosso sistema constitucional, os portugueses votam nas eleições legislativas para eleger os deputados. O primeiro-ministro é um desses deputados, mas há uma espécie de uma tradição constitucional de que o líder do partido mais votado vai ser o chefe do governo. E nessa medida, quando as pessoas votam, é na expectativa de que aquela pessoa, aquele candidato, que é o líder desse partido em quem votaram, vai depois chefiar o governo. Portanto, é quase que uma relação de confiança pessoal naquela pessoa. E por isso, a sucessão de primeiros ministros com a mesma maioria parlamentar é pouco frequente. E muitas vezes a substituição de um primeiro-ministro ou a saída de um primeiro-ministro leva à queda do governo. E, portanto, cada vez mais essa escolha pessoal é na pessoa do primeiro-ministro, nas suas qualidades, nas suas, enfim, também naquilo que ele disse durante a campanha. Portanto, a função do primeiro-ministro eu diria que é liderar um governo e de comunicar com o país para que as prioridades do programa do governo, sufragado nas eleições, sejam concretizadas. É uma função também de liderar uma equipa, no sentido de escolher as pessoas certas. Portanto, segundo a nossa Constituição, o primeiro-ministro escolhe os ministros, propõe esses ministros ao Presidente da República e constitui, portanto, como eu dizia há pouco, o Conselho de Ministros. Normalmente, depois, cada ministro escolhe a sua própria equipa. Portanto, escolhe os secretários de Estado que trabalham com ele. E o primeiro-ministro pode tomar ou toma decisões sozinho ou sempre consultando, falando com os seus ministros e os seus secretários de Estado? Do ponto de vista formal, as principais decisões são em Conselho de Ministros. Portanto, se nós pensarmos num decreto-lei, numa nomeação, por exemplo, para uma entidade pública, é o Conselho de Ministros que tem a competência para tomar essa decisão. Obviamente que o Primeiro-Ministro conduz e aprova a agenda, portanto, no fundo, os temas que ele leva ao Conselho de Ministros. E, portanto, eu diria que grande parte das decisões do Conselho de Ministros já foram preparadas antes, entre o Primeiro-Ministro e os ministros,
e os secretários de Estado com vista à preparação e à decisão depois do Conselho de Ministros. No entanto, e depois depende da personalidade de cada primeiro-ministro, há primeiros ministros que gostam de decidir de forma mais não sei, mais independente da sua equipa, há primeiros ministros que funcionam mais em equipa, depende um pouco da personalidade, depende se é um governo de maioria, de minoria, portanto, enfim, não há uma solução ou não há uma resposta única, depende um bocadinho da arquitetura, da composição de cada um dos governos. E ouvimos falar muito nas notícias, e agora falou precisamente sobre o Conselho de Ministros, que é um tema que de facto vemos regularmente nas notícias, medidas aprovadas em Conselho de Ministros, ou a medida passou na reunião dos secretários de Estado. A minha pergunta é, em concreto, o que é que se passa durante essas reuniões, tanto o Conselho de Ministros como a reunião dos secretários de Estado? Há um procedimento dentro dessas reuniões, e que medidas é que podem sair de cada uma delas? Muito bem. Bem, o Conselho de Ministros já falámos um pouco, portanto é um órgão colegial com poderes próprios previstos na Constituição, previstos na orgânica do Governo, previstos, enfim, numa série de normas que dão competência ao Conselho de Ministros. Como órgão colegial, tem, para deliberar validamente, tem de ter uma ordem de trabalhos. Tal como as assembleias municipais, das câmaras, como os conselhos de administração das empresas, enquanto órgão colegial precisam de uma ordem de trabalhos. Portanto, no Conselho de Ministros, a agenda é a ordem de trabalhos que permite depois ao Conselho de Ministros deliberar validamente sobre os temas que são incluídos na ordem de trabalhos. A reunião Secretário de Estado segue um formato parecido com o Conselho de Ministros, mas acaba por ser uma reunião preparatória do Conselho de Ministros. Ou seja, a reunião Secretário de Estado não tem competências próprias. É uma reunião de coordenação política que ajuda exatamente a preparar o Conselho de Ministros. Portanto, eu diria, os temas que são bem discutidos, bem amadurecidos, bem preparados na reunião Secretário de Estado, permitem depois que o Conselho de Ministros tome decisões mais aprofundadas, mais amadurecidas, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político. Portanto, a reunião Secretário de Estado existe para preparar o Conselho de Ministros. Tem também uma agenda com pontos legislativos, com pontos políticos, mas que se destinam a preparar depois as reuniões do Conselho de Ministros. No começo, aqui na introdução do episódio, falei sobre decretos-lei. O decreto-lei é uma palavra que de vez em quando contactamos quando lemos notícias, sobretudo quando se fala na publicação em Diário da República, para se poder aplicar ao dia-a-dia de todos nós. Pergunto-lhe, o que é um decreto-lei e como é que se distingue de uma lei da Assembleia da República? No sistema português, sistema político constitucional português, tanto a Assembleia da República como o Governo têm competência legislativa. Portanto, há países onde as leis são só aprovadas pelo Parlamento. Em Portugal, temos dois órgãos, o Governo e a Assembleia, com competência legislativa. A Constituição depois delimita a esfera própria de cada um dos órgãos constitucionais, órgãos de soberania. O Governo legisla mais na vertente executiva, na sua própria organização, na organização da administração pública, e a Assembleia da República tem matérias definidas na Constituição, relativas, por exemplo, a direitos fundamentais, relativas, por exemplo, a impostos, já desde a Magna Carta inglesa, não é? Os impostos devem ser aprovados pelo Parlamento, onde estão os representantes de todas as corporações, todos os cidadãos. Também temas penais, temas que implicam, por exemplo, limitações à liberdade de cada um de nós, são decididas pelo Parlamento. E o Governo também tem uma esfera própria legislativa. Os decretos-lei são decisões, portanto, decreto apela a uma decisão, a algo executivo. O Governo decreta isto, mas como tem uma componente legislativa, é um decreto-lei. Mas depois o Governo aprova também decretos regulamentares, aprova resoluções de Conselho de Ministros, aprova simplesmente propostas, por exemplo, legislativas para a Assembleia da República. Portanto, aprova também atos administrativos em Conselho de Ministros. Portanto, a competência do Conselho de Ministros é muito vasta. Agora, um decreto-lei é, de facto, digamos assim,
culminar desta competência legislativa do Governo. O Governo pode tomar decisões através de outros atos para além do decreto-lei. Sim, alguns dão-nos informações essenciais para que uma lei se possa realmente aplicar ao nosso dia-a-dia, como os decretos regulamentares e as portarias. E outros dão-nos orientações importantes, como as resoluções do Conselho de Ministros. Vemos também avisos informativos e despachos, que são decisões para casos específicos. Estes são alguns exemplos de atos publicados pelo Governo no Diário da República, para além do Decreto-Lei. E agora, olhando para um exemplo concreto, e podemos, por exemplo, falar das medidas que recentemente foram implementadas na área da habitação. Sim. Portanto, a medida de isenção de impostos na compra da primeira casa pelos jovens. Por exemplo, para pegarmos aqui num exemplo recente e que as pessoas conhecem. Em que momento é que o Governo percebeu é preciso, de facto, criar um decreto-lei sobre esta matéria e que caminho é que percorreu até ao momento em que ele, de facto, foi publicado e que entrou em vigor, passou a ser aplicado no dia-a-dia das pessoas? Há primeiro um processo político. Houve uma campanha eleitoral onde os partidos políticos apresentaram aos cidadãos, aos eleitores, as suas ideias, as suas propostas. Neste caso, este governo tem o PSD e o CDS e o PPM, e na campanha eleitoral falaram na importância de reter os jovens em Portugal. Portanto, há uma geração onde, por infelizmente, temos salários baixos, ou pelo menos abaixo do que todos nós gostaríamos, não estamos a conseguir reter alguns jovens qualificados. E o Governo apresentou isso como proposta nas eleições, depois isso foi vertido no programa eleitoral, depois no programa do Governo, que foi aprovado na Assembleia da República, e, portanto, está lá a redução do IMT na compra da primeira casa para jovens até aos 35 anos. Portanto, depois compete aos membros do Governo traduzir em atos legislativos aquilo que está no programa do Governo. Neste caso, sendo uma matéria da competência da Assembleia, uma vez que é uma matéria fiscal, o IMT é um imposto, foi necessário que o Governo propusesse à Assembleia da República uma proposta de lei sobre esta matéria. E assim foi. Seguiu o processo legislativo, foi preparado tecnicamente, portanto, reunião de Estado de Estado, reunião do Conselho de Ministros, e o Governo apresentou à Assembleia uma proposta de lei de autorização para legislar na isenção do IMT para jovens até aos 35 anos. A Assembleia depois aprovou uma lei que autoriza o Governo a legislar sobre a isenção do IMT para os jovens. E assim foi depois, quando a lei foi publicada no Diário da República, e quando entrou em vigor, o Governo tinha a competência, durante aquele período, de, cumprindo o sentido e a extensão daquela autorização da Assembleia da República, legislar sobre a isenção do IMT para jovens. Portanto, o Governo depois aprovou, penso que em julho, um decreto-lei em que fez esta isenção, alterando o código de IMT, que entrou em vigor, se a memória não me falha, dia 1 de agosto. Obviamente que depois isto implica adaptar a máquina dos impostos, enfim, das conservatórias, dos notários, dos registros, é esta alteração. Portanto, isto não é apenas aprovar uma lei e no dia seguinte está tudo pronto. Há todo um trabalho executivo, preparatório das entidades públicas para que a lei seja cumprida e o direito que esses jovens passaram a ter de não pagar IMT na aquisição da primeira casa pudesse ser executado, ser efetivo, ser real. Portanto, é um exemplo de uma lei que aprovámos sobre uma matéria, enfim, que decorre de uma promessa, de uma proposta que tinha sido apresentada no período eleitoral. E nós estamos sempre aqui a falar de áreas específicas e disse há pouco que diariamente lida com temas muito diferentes que circulam pelo seu gabinete. E perguntava-lhe se o Governo tem o apoio de especialistas para o poderem ajudar a tomar decisões. Imagino, por exemplo, na área da saúde, medidas para o Serviço Nacional de Saúde, se há aqui uma consulta a investigadores, a médicos, se há esta audição destas pessoas para que, de facto, a medida possa ser o mais eficaz possível. Procuramos que assim seja, ou seja, que cada diploma seja objeto de estudos, de evidências, de factos que permitam legislar de uma forma esclarecida, racional, objetiva. E há de facto uma série de entidades na administração pública
que auxiliam o governo nessa tomada de decisão. Por exemplo, existe uma entidade que é o Planap, que é um organismo que ajuda ao governo a planear, a pensar políticas públicas e, portanto, a avaliar também, do ponto de vista de impacto legislativo, as consequências de algumas decisões tomadas pelo governo. Depois existe a Jurisap, que agora foi aprovado no último Conselho de Ministros a mudança de nome para Sejur, Centro Jurídico do Estado, onde há um conjunto de juristas que também ajudam o governo, seja este, seja qualquer governo, a preparar tecnicamente, juridicamente os diplomas. Porque entendemos que este tipo de decisões não devem ser tomadas apenas pelos gabinetes dos membros do governo, mas devem ser participadas e ser objeto também de uma análise pelos especialistas, não é? Portanto, procuramos envolver a Planap, agora envolver também o Sejur, e cada projeto de diploma tem normalmente um período de consultas bastante alargado. Falou-me dos médicos e dos enfermeiros. Por exemplo, aprovamos um diploma sobre médicos com um impacto relevante na área dos hospitais, ou nos centros de saúde, ou nos cuidados de saúde primária às populações. Procuramos ouvir a Ordem dos Médicos, a Direção-Geral de Saúde, quando tem temas também de interesse regional, ouvir as regiões autónomas, quando tem relevância, por exemplo, do ponto de vista dos municípios, ouvir a Associação Nacional de Municípios. Portanto, há aqui uma preocupação de alargar o processo para que esses contributos possam ser tidos em conta para termos leis de qualidade. Enfim, o Montesquieu tinha uma frase que eu gosto muito, que é: o legislador deve tocar na lei com mãos trêmulas. De facto, mexer na lei ou aprovar uma lei deve ser algo de uma grande responsabilidade, de uma grande sensibilidade. Portanto, não podemos, de uma forma leviana, aprovar leis. E, portanto, todo este processo de consulta, de ouvir também a sociedade civil. Existe um site que é o Consulta Lex, onde este governo e os outros que nos antecederam pode colocar projetos legislativos em consulta pública e dessa forma ouvir os cidadãos. Eu penso que isso enriquece depois o resultado final, que é a aprovação de um decreto-lei ou de um decreto regulamentar ou até de uma lei da Assembleia da República. E perguntava-lhe agora se, havendo, enfim, tantas entidades, como estava a referir, que são consultadas e que é saudável para a forma como se fazem novas leis para o nosso país, pergunto-lhe se muitas vezes não acontece chegar a um ponto de se admitirem várias soluções possíveis, e boas soluções até, e ser difícil decidir que caminho é que se vai seguir. Sem dúvida. A função dos membros do governo é exatamente tomar essas decisões finais. Portanto, eu diria, em cada diploma há uma parte técnica que deve ser, como falávamos há pouco, baseada em razões, em factos, no fundo, para não entrarmos numa lógica do achismo, não é? Apenas do opinável, e devemos, de facto, preparar as coisas, estudá-las, ouvir os especialistas, mas depois há também uma parte que é uma parte de decisão política. E, portanto, são os membros do governo, portanto, digamos assim, aqueles que são titulares do órgão de soberania governo, a tomar as decisões finais com vista, enfim, porque, no fundo, governar é decidir entre opções que têm, enfim, custos, benefícios, é preciso definir o que é prioritário e os recursos são escassos, não é? Enfim, qualquer estudante de economia sabe isso, não é? Portanto, também na decisão política, quando nós tomamos uma decisão, estamos a abdicar de outras. E, portanto, é de facto essa a decisão final que deve ser tomada pelos membros do governo, porque são eles que têm essa legitimidade política final para tomar essas decisões. Tomada a decisão, quem é que escreve o decreto-lei? Cada ministério, portanto, cada departamento governamental tem o seu corpo de juristas que propõem, que preparam os diplomas da iniciativa desse ministério. E, portanto, cada ministro depois propõe para agendamento os diplomas preparados pelos próprios serviços do seu ministério. Vamos imaginar
uma diretiva ou a transposição de uma diretiva sobre florestas. Com certeza que uma Direção-Geral do Ministério da Agricultura preparou, juristas dessa Direção-Geral, prepararam esse diploma sobre florestas, que depois vai seguir o processo legislativo. Portanto, há algum especialista nessa área que fez a primeira redação, o primeiro projeto, e que depois vai receber contributos ao longo do processo legislativo. Na Assembleia são, sobretudo, os deputados e os assessores dos grupos parlamentares que preparam as propostas legislativas que depois são discutidas na Assembleia da República. É um processo difícil esse da escrita de um decreto-lei, sobretudo, e seguindo aquilo que já referiu anteriormente sobre o Governo estar a tentar desburocratizar e, portanto, ter uma lei mais acessível. Se há uma especial preocupação também com a linguagem que é usada, sem para dúvida, ser mais próxima das é pessoas. uma preocupação deste Governo e de outros governos que nos antecederam. Não só de que a linguagem seja simples, direta, que todos os cidadãos possam perceber, porque, no fundo, se temos de cumprir as leis, temos de as entender. Eu sei que, por exemplo, o Diário da República, quando publica os diplomas, procura ter a explicação em linguagem acessível daqueles diplomas. E há ferramentas, e a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o Diário da República tem uma ferramenta dessas, que está a ser preparada, permitem depois cada um de nós, como cidadãos, mesmo não especialistas, procurar em cada área quais são as regras legais que se aplicam àquela situação. Mas, obviamente, há aqui uma preocupação da própria qualidade gramatical, sintática, a própria clareza do discurso, para que ele seja perceptível por todos nós. Obviamente que há muito por melhorar. Enfim, eu penso que ninguém com o mínimo de consciência poderá dizer que já estamos numa situação ideal. Portanto, há aqui um caminho a fazer de simplicidade, de até não legislar demais, não é? Ou seja, aquilo que pode ser dito num artigo não precisamos de 4 ou 5 para facilitar e para tornar as leis mais acessíveis às pessoas. E nós já falámos aqui sobre muitas fases. Isto é um procedimento que de facto obedece aqui a um caminho que seja percorrido. E agora a pergunta que lhe fazia é se habitualmente demora muito tempo ou se há um tempo médio entre o surgir uma ideia de uma medida que é preciso aplicar e a sua efetiva aplicação na vida das pessoas. É um processo demorado. Depende de cada situação. Há diplomas cujo processo de preparação e de aprovação e depois publicação é demorado. 2, 3, 4 meses. Temas muito sensíveis, por exemplo, dou-lhe agora um exemplo. Estamos a preparar a transposição de uma diretiva sobre cibersegurança. É um tema com um nível de tecnicidade muito elevado, é preciso ouvir a Autoridade de Comunicações, o Gabinete Nacional de Segurança, a Polícia Judiciária, alguns especialistas na internet, em tecnologias de informação. Portanto, é um diploma em que também envolvemos universidades. É um diploma que demora 3, 4 meses a ser preparado. Há outros diplomas que é necessário aprovar com urgência. Dou-lhe outro exemplo. Aprovámos agora, na semana passada, em Conselho de Ministros, um decreto-lei de apoio às populações que sofreram as consequências dos incêndios, que infelizmente todos sentimos, e sobretudo na zona norte e centro do país. O Conselho de Ministros aprovou em tempo recorde um decreto-lei e 2 resoluções do Conselho de Ministros para apoiar as populações. Portanto, houve um ministro que coordenou uma série de secretários de Estado, cada um deu contributos, houve um processo bastante alargado, por exemplo, estivemos a trabalhar sábado, domingo, depois entrou no processo legislativo na segunda-feira, foi à reunião do Estado de Estado de terça-feira e foi aprovado no Conselho de Ministros de quinta-feira. Depois foi assinado, foi para a promulgação do Sr. Presidente da República, no caso do decreto-lei, e com o apoio da Imprensa Nacional Casa da Moeda, conseguimos publicar na noite de sexta-feira. E isto só é possível com uma grande boa vontade de todos, com pessoas a trabalhar ao fim de semana, com pessoas a trabalhar à noite, para conseguir em tempo recorde aprovar um diploma. Portanto, eu diria que cada caso exige uma rapidez e uma pausa próprias de cada situação.
Agora, para terminarmos, e durante a conversa, inclusive, já falou sobre isso, mas é importante sempre reforçar, os decretos-leis, as medidas que são tomadas pelo Governo, têm um impacto na vida das pessoas, de todas as pessoas. E, portanto, pergunto-lhe se existem mecanismos específicos, formas de qualquer cidadão poder intervir nesse processo, na tomada de decisões do Governo. Se pode manifestar a sua opinião, se pode dar o seu contributo prático e que formas é que tem para o fazer? A primeira forma é votando, ou seja, nós quando votamos, quando escolhemos um partido, quando escolhemos um presidente de Câmara, quando escolhemos quem nos representa, de alguma forma já estamos a decidir, porque em princípio sabemos as ideias e as propostas desses candidatos, e, portanto, já estamos a decidir, de alguma forma, o que é que depois será as consequências da eleição dessas pessoas. Depois, uma outra fase é sermos informados, lermos os jornais, participarmos na vida coletiva, enfim, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Há também consultas públicas, e este governo já lançou várias consultas públicas, e penso que cada vez mais é importante, pelo menos para determinadas decisões, haver um processo de consulta aos cidadãos. A Assembleia da República fala, o Governo fala. Por exemplo, recentemente aprovámos uma série de medidas de combate à corrupção e colocámos essas medidas em consulta pública. E isso ajudou também a que depois tivéssemos comentários, propostas, que vão enriquecer depois agora as leis que vamos aprovar de combate à corrupção. E, portanto, tivemos agora há pouco tempo também um roteiro para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, de facto, houve participação de muitos cidadãos sobre o que é que devem ser as prioridades para concretizarmos em Portugal os ODS. E, portanto, agora estamos a preparar o relatório da consulta pública e foram formas concretas em que os cidadãos puderam participar naquilo que depois será uma decisão legislativa sobre estas matérias. E vemos muita participação, ou quer apelar a mais participação? Menos do que gostaríamos. Infelizmente, os índices de participação, enfim, ficam aquém em algumas áreas ao que nós gostávamos. Mas isso não é só na vida política, não é? Se nós virmos, por exemplo, o número de jornais que são vendidos, o interesse, por exemplo, dos jovens pela política, infelizmente há muita gente que vive um pouco alheada destes temas. Mas, enfim, depende de cada um de nós, não é? Nas nossas prioridades, na educação que damos aos nossos filhos, puxarmos também por isso. E depois compete ao Governo, e aí também temos uma responsabilidade grande, conseguirmos falar diretamente às pessoas, apelar à sua participação, utilizarmos uma linguagem clara, que não seja excessivamente cifrada, que não seja excessivamente complexa, para que as pessoas se sintam envolvidas e participem e queiram contribuir para as decisões que depois vão ser de todos, não é? E que têm de ser cumpridas por todos. Muito obrigada. Ficámos hoje aqui a conhecer um bocadinho mais sobre o funcionamento do Governo, por outro lado, como é que são tomadas decisões que têm impacto na vida de todos nós, e para quem nos está a ouvir, não se esqueçam de acompanhar todos os atos que são publicados no Diário da República, incluindo os decretos-leis de que falámos agora, em diariodarepublica.pt. Para além disso, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e na rede social X, e também no YouTube, onde divulgamos conteúdos em linguagem clara e acessível sobre a lei que é feita para todos nós. Além disso, deixe a sua avaliação sobre este episódio no Spotify e na Apple Podcasts. Até breve.